Olá, galerinha do sexto ano, né? Vamos lá. Então, vamos aprender hoje encontros vocálicos. Classificação dos fonemas. Primeiro a gente tem que saber quais são os fonemas, né? A gente tem lá vogais, aqui, ó. Primeiro a gente está falando sobre vogais. As vogais quais são? São as orais e as nasais. As orais é quando o som sai direto pela boca. Exemplo, A, E, I, O, U. Não tem nenhuma interrupção, o som sai pela boca. As nasais é quando o ar sai um pouco pelas fossas nasais. O que é isso? Quando treme um pouquinho o nariz para falar. Ó, fã, canto, tampa, dente, tempero, lindo, mim, bonde, tombo, nunca e algum. Todos esses são exemplos de vogais nasais, porque a vogal ela está junta com M ou N ou está com o tio, né? Então tudo isso vai ser classificado como vogal nasal. E as orais não, as orais são as que saem direto pela boca. Vamos continuar? Semivogais agora? Semivogais, quem vai ser as semivogais? O I ou U. Esses são os fonemas que são utilizados como semivogais. O que são semivogais? São aqueles fonemas mais fracos dentro de uma palavra. Olha aqui, ó, saudade. Quem é mais forte? É o A, não é? Então o A vai ser vogal. Quem é o mais fraco? O U. Então o U vai ser semivogal. A mesma coisa com história, a mesma coisa com série. I vai ser semivogal e o A vogal. E série, o I vai continuar sendo semivogal e o E vai ser vogal. Porque o E é mais forte, né? Tanto é que às vezes a gente até fala série e não fala série, porque o I fica um pouquinho mais fraco nessa palavra. Então a gente chama o I nessa palavra de semivogal, tá? Então, recapitulando, semivogal é mais fraca e vogal é mais forte. Ditongo agora, né? Vamos falar sobre os encontros vocálicos mesmo, que é a nossa matéria que a gente precisa saber. O que é o ditongo? O ditongo é a união de uma vogal e uma semivogal. Só que se a vogal vier na frente da semivogal, eu vou ter um ditongo decrescente. Se a semivogal vier na frente de uma vogal, aí eu vou ter um ditongo crescente. Por quê? Vamos pensar naquela questão do forte e fraco. A vogal não é forte, a semivogal não é fraca. Se eu tenho algo que eu estava forte, né? Aqui, ó, nesse caso, estava forte, fiquei fraco, então eu decresci. Se eu tenho o contrário, estava fraco e fiquei forte, eu cresci. Então eu tenho um ditongo crescente, tá bom? Aí nós vamos ver aqui os exemplos, ó. Madeira. Madeira de tongo decrescente oral. Oral porque sai direto pela boca, não tá saindo pelo nariz. Mas madeira, tanto é que a gente fala madeira às vezes, né? O i quase desaparece. Então eu tenho uma vogal e depois uma semivogal. Olha ali em cima, vogal mais semivogal. Aqui, ó, vogal mais semivogal. Então eu tenho um ditongo decrescente. Paulista também um ditongo decrescente, mas pátria não. Pátria eu tenho o i que quase não sai e depois o a que sai muito forte. Então, ó, o i é semivogal e o a é vogal. Então o ditongo agora é crescente. A mesma coisa com sério e a mesma coisa ali nas de cima. Mas a mãe e oração eu tenho duas. Agora não tenho mais nasal, não tenho mais oral, e sim nasal. Porque tá saindo um pouquinho pelo nariz. Mãe vai ser decrescente, porque o A é mais forte que o E. Então o que vai acontecer? O A é a vogal e o E semivogal. Tá bom, galera? Aí, continuando. Tritongo é a união de uma semivogal, vogal, semivogal. Sempre tem que estar nessa regra, nessa ordem? Sim, sempre vai estar nessa ordem. O tritongo é um dos mais fáceis, né? Sempre vai ter uma semivogal, uma vogal no meio e depois outra semivogal. Que é o exemplo aqui, ó. Paraguai, enxaguei, cheguei e quão. Todos esses eu tenho uma semivogal U, uma vogal é o A, que o A, e uma semivogal o I. A mesma coisa acontece nas outras, tá? Tritongo sempre vai ter
esta formatação aqui: semivogal, vogal, semivogal. E hiato é diferente de todos, né? O hiato é a união de duas vogais, né? O hiato não tem nenhuma semivogal, galera, nenhuma. Tanto é que quando você vai separar a sílaba, o hiato fica separado, as vogais se separam. Isso é hiato. Olha só ali, ó. É tão forte, ó, sa, u, d. O saúde é um encontro vocálico. Mas eles, quando se separa a sílaba, eles ficam em sílabas separadas. Porque eu tenho uma vogal aqui e outra vogal aqui. Dois fonemas fortes. Então, eu vou chamar isso de hiato. Toda vez que eu tiver uma vogal mais ou uma outra vogal, não tem semivogal nenhuma, eu chamo de hiato. Tá bom, galera? Então, nós temos aí a aulinha de hoje. Vamos deixar uns exercícios para vocês fazerem. Ó, os encontros vocálicos são grupamentos de fonemas formados por vogais e nós já estudamos os 3 tipos de encontro vocálico, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham fixado a matéria. Façam os exercícios e qualquer coisa estarei aqui para tirar sua dúvida, tá bom? Um abraço e até a próxima!